Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos voltando agora às nossas atividades, às nossas videoaulas, certo? Então vamos continuar mandando vídeos para vocês acompanharem, fazendo as atividades. Eu espero de verdade que todos vocês estejam bem, que todos vocês estejam se cuidando e continuem a se cuidar, porque esse é um momento bastante difícil da nossa história e eu espero que vocês estejam tomando os cuidados necessários, certo? Vai ficar cada vez mais difícil, então eu peço que vocês tomem bastante cuidado, tomem conta da família de vocês, tá bom? Mas diante disso a gente não pode parar, a gente não pode deixar de estudar, tá certo? Eu peço que vocês façam as atividades porque elas valerão nota, valerão a frequência de vocês. Então se vocês não fizerem atividade, vocês não vão levar a presença, tá certo? Vocês podem falar comigo o dia todo, perguntarem dúvidas, tirarem as dúvidas frequentes, eu estou à disposição integralmente de vocês, tá certo? Então vamos começar. A aula de hoje vai ser sobre biomas terrestres, tá certo? Os principais biomas terrestres que existem no mundo, tá? Para isso vamos ter que lembrar os principais conceitos de ecossistema, tá? Nós já tivemos essa aula nas aulas presenciais. Então, o que determina um ecossistema? Fatores bióticos e abióticos. Vamos lembrar o que são fatores bióticos. São seres vivos, certo? Então são os animais, são tudo aquilo que tem vida em um habitat, em um meio, certo? E fatores abióticos são os que não têm vida. Então esses fatores, eles interagem entre si e formam um ecossistema, tá? Então, os biomas são os diversos tipos de ecossistemas diferentes no planeta, certo? Então, em um ambiente mais frio, teremos um tipo específico de bioma. Em um clima mais quente, eu vou ter outro tipo individual de bioma. Em um lugar que tenha temperatura mais moderada, um clima mais moderado, eu vou ter outro tipo de bioma também. Então, os biomas são determinados por diferentes ecossistemas individuais em cada canto específico da Terra, dependendo do seu clima, dependendo da sua fauna que são os animais que vivem nesse ambiente, e da sua vegetação. Essas três principais coisas que definem um bioma: clima, fauna e vegetação. Tudo que eu vou falar, eu peço que vocês anotem, tá? Porque essa aula seria bom se tivesse mais figuras, para vocês compreenderem de melhor forma. E eu vou deixar aqui para vocês um documento para ajudar vocês na compreensão dessa aula, tá? Então, tudo que eu falar, vocês organizem, pausem o vídeo, voltem, sem problema, e anotem tudo que eu vou falar. Sempre que eu for falar um bioma, vocês anotem essas três principais características, que é fauna, vegetação e o clima predominante daquele meio, daquele ambiente, daquele bioma, tá? Então, os principais biomas são 7. Certo? Existem 7 principais biomas terrestres e eu vou dizer quais são, vocês vão anotar, vocês vão tentar entender, ok? O primeiro bioma que eu vou falar, tundra, T-U-N-D-R-A, tá? A tundra é um local de ambiente frio e seco, certo? E não tem não tem árvores grandes. Então é um lugar que tem um clima frio, seco, a vegetação é rasa, certo? Lá tem várias gramas, várias capins e juncos, tá? Então é uma vegetação bastante rasa, é um clima bastante frio e seco, tá bom? E a fauna, os animais que vivem lá, certo? Tem alces, tem lebres, tem coelhos, tem renas, tá certo? E ele fica localizado no hemisfério norte, tá? Então existem dois hemisférios, hemisfério sul e hemisfério norte. O que difere esses dois hemisférios? O ponto zero da linha do Equador, certo? Então tudo que está acima, que está ao norte, é o hemisfério norte. E tudo que está abaixo da linha do Equador é o hemisfério sul, certo? No caso, a maior parte do Brasil fica no hemisfério sul, certo? Então, a tundra, ela fica localizada no hemisfério norte, tá certo? Tundra, o primeiro bioma. O segundo bioma, taiga, certo? Esse bioma vai ser fácil de vocês associarem, porque tem algumas coisas bastante conhecidas. No caso, eu vou ver se vocês lembram. No Natal, quando a gente faz uma árvore de Natal, qual é a principal árvore que a gente geralmente faz árvore de Natal? São pinheiros.
que não são comuns aqui no Brasil, mas é a tradição, então o pessoal faz árvores de Natal com pinheiros, certo? Então, essa é a vegetação predominante lá. São as árvores coníferas, árvores que têm formato de cones. E o pinheiro é uma delas. Então, sempre quando vocês ouvirem a palavra taiga, o bioma taiga, lembrem do pinheiro, lembrem da árvore de Natal. Lembrem da vegetação de plantas coníferas, como se fossem cones realmente, certo? Também é situado no hemisfério norte, tá? Lá tem um clima frio e as estações são quentes, tá certo? E lá tem ursos, renas e esquilos, tá bom? Então, tundra, clima frio e seco, taiga, coníferas, pinheiros, tá certo? Agora vamos para o terceiro bioma. Terceiro bioma, anotem aí, floresta temperada, tá? Floresta temperada, ela tem, como o nome já diz, é temperada, ou seja, no ponto, digamos assim. Tem as 4 estações bem definidas. Aqui o pessoal diz no Ceará que é o quente e o mormaço, né? Então, na floresta temperada, desculpa, as 4 estações, primavera, verão, outono e inverno, são bem definidas, tá? Então eu vou ter realmente o verão no verão, o inverno no inverno, e eu vou ter primavera e outono, tá certo? Então vamos lá. A chuva, ela ocorre quando tem que acontecer, no inverno no caso. O clima é temperado, cada clima, cada tempo acontece de acordo com a sua estação. E a flora é bastante diversificada, tá bom? A gente tem castanheiras, a gente tem nogueiras, a gente tem faias, tá certo? Arbustos e musgos também. Agora sim, a fauna, a gente tem guaxinins, javalis e principalmente os leões da montanha, que são os predadores mais ferozes desse local. Tá? Então, a próxima vai ser a floresta tropical. Deixa eu só virar aqui. A floresta tropical, ela tem um clima quente e úmido, tá? Mais ou menos entre 25 e 30 graus. E tem a precipitação alta, ou seja, chove muito lá. Tá? É quente e úmido. Inclusive é o clima, é o bioma da Amazônia, certo? Lá chove muito, mas é quente, certo? E a flora, a vegetação lá é abundante, certo? Tem folhas grandes, diversificadas, altas, baixas, médias. Todo tipo de vegetação a gente vai ter na floresta tropical, certo? É sempre verde, é sempre bonito. Sempre quando vocês forem lembrar da floresta tropical, lembrei do Brasil, lembrei da Amazônia, certo? Nosso principal bioma, tá ok? O próximo bioma vai ser as savanas. Sempre que vocês forem lembrar de savanas, lembrem do Rei Leão. Isso, o Rei Leão, o filme, o desenho, mostra savanas, mostra um clima tropical, com pouca chuva, um solo pobre e com vários mamíferos de grande porte. Certo? Elefantes, leões, tudo isso. Então lembrem do filme do Rei Leão, lembrem que lá não tem tantas árvores grandes, tem mais gramas mesmo. Tem animais ferozes, mamíferos bem grandes. Lembrem do filme Rei Leão, lá tem as savanas, tá certo? Vamos lá para o próximo. A gente vai ter as pradarias. As pradarias, elas acontecem principalmente aqui no sul do Brasil, certo? São esses campos, que tem gramas, que tem a vegetação um pouco mais rasa também, certo? É um clima bastante frio, como no caso do sul acontece, certo? E a gente tem a predominância de grama, certo? Tem muita grama, é um campo e acontece principalmente na América do Sul, na América do Norte, na Europa e na Ásia, tá certo? E por último, não menos importante, os desertos. Os desertos, que vocês bem sabem, vocês conhecem, é bem famoso, são locais inóspitos que não têm
Você não pode ficar por muito tempo, que é difícil de sobreviver. Ambientes secos, quentes, geralmente. E, aliás, existem dois tipos de desertos, né? Que é esse deserto que a gente conhece, por exemplo, o deserto do Saara, mas também existem os desertos gelados, que inclusive tem a maior extensão do mundo. Por exemplo, a Antártida. São desertos enormes, só que são desertos frios. Então, o deserto não é sinônimo de ser quente. Quando vocês lembrarem de desertos, lembrem de algo inóspito, algo que não dá para você sobreviver por muito tempo. A vegetação é rasa, rara, quase não tem vegetação alta, tá certo? Onde é quente é muito quente e onde é frio é muito frio, tá certo? Os desertos quentes tem na África e na Ásia, e os desertos mais gelados a gente tem nos polos, certo? No Ártico e na Antártida, tá bom? Então esses são os principais biomas, tá? Vocês anotem, vocês acompanhem o documento que eu vou mandar para vocês, tá certo? Então, qualquer dúvida vocês podem falar comigo, podem entrar em contato e façam as atividades, tá certo? Eu sei que não ficou muito simples a maneira com que eu falei, porque faltou o recurso do desenho da imagem, mas você vai ter aí, no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, um meio de você acompanhar, tá bom? Na próxima aula a gente vai ver quais são os principais biomas aqui no Brasil, tá bom? Aqui no Brasil tem bastante diversificado e tem vários biomas específicos aqui no nosso país, tá certo? Então, um abraço, vocês façam as atividades e continuem tomando cuidado, tá bom?